Olá a todos, vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula 4, gente, vou dividir ela em duas partes, tá? Nessa primeira parte eu vou falar sobre as válvulas de bloqueio e na segunda parte eu vou falar sobre as válvulas de vácuo e de pressão. Bom, os tipos de válvulas eu apresentei para vocês na videoaula 3 e eu falei primeiramente das válvulas direcionais na videoaula 3. Nesta videoaula eu vou tratar das válvulas de bloqueio, nesta videoaula 4, parte 1, e aqui eu apresento para vocês alguns tipos de válvulas de bloqueio que nós dispomos no laboratório de hidráulica e pneumática. Bom, gente, como o próprio nome diz, qual a função da válvula de bloqueio? O seu próprio nome já entrega, né, a sua função, ou seja, a válvula de bloqueio, qual que é a função dela? É bloquear a passagem de ar comprimido, no caso de uma válvula de bloqueio pneumática, e no caso de uma válvula de bloqueio hidráulica, ela vai bloquear o fluxo de óleo hidráulico, ou seja, vai bloquear a passagem de óleo hidráulico. E estas válvulas de bloqueio elas podem se apresentar de diversas formas, ok? Dependendo do tipo de válvula, da função dessa válvula de bloqueio, como essa válvula vai bloquear essa passagem de fluido, essa válvula pode variar. Bom, a válvula de retenção simples é a válvula de bloqueio mais simples aí dentre esses tipos de ação de bloquear a passagem no fluido. Então, a gente observa que a simbologia dela tem essa característica aqui. A gente tem aqui um elemento de vedação que é a esfera e uma mola que vai aí tensionar essa esfera. Essa válvula de retenção simples está apresentada aqui. É uma válvula, nesse caso aqui eu trouxe uma figura de uma válvula hidráulica, ela é muito utilizada nos circuitos hidráulicos. E para saber como que essa válvula vai funcionar, eu vou apresentar essa figurinha agora para vocês. Então, gente, a válvula de retenção simples, ela só vai permitir passagem de fluido em um só sentido. Por exemplo, nesse caso aqui, essa setinha indica que se for um óleo hidráulico, o fluxo de fluido, o óleo hidráulico, quando essa pressão de óleo estiver maior do que a tensão aqui da mola, que está empurrando esse elemento de vedação para impedir a passagem do fluxo de óleo da esquerda para a direita, esse elemento de vedação aqui vai ser empurrado contra a mola, comprimindo a mola. E aí o fluxo de óleo vai passar da esquerda para a direita dessa válvula. Quando não houver mais pressão aqui desse lado esquerdo do elemento de vedação da válvula, a mola vai recolocar essa vedação para a posição original. Se essa pressão também for menor do que a força da mola, a mola também vai empurrar esse elemento de vedação para impedir a passagem do fluxo de fluido, nesse caso o óleo hidráulico aí. Bom, isso da esquerda para a direita. Agora, da direita para a esquerda, não vai haver passagem de fluido. Por quê? Porque se o fluido vier aqui da direita para a esquerda, o que vai acontecer? Ele vai encontrar essa resistência de vedação, que vai estar bloqueando a passagem aqui de fluido. Ou seja, esse elemento de retenção, essa membrana vai estar aqui colada nessa parte e vai impedir a passagem da direita para a esquerda. Então, essa válvula de retenção simples, ela permite a passagem de fluido em um só sentido. Bom, existe uma variação da válvula de retenção simples, que é a válvula de retenção pilotada. Ela também é muito utilizada em circuitos hidráulicos, mas podem ser utilizados em circuitos pneumáticos. Aqui eu faço uma apresentação de uma válvula de retenção pilotada hidráulica. A gente percebe que, diferentemente da válvula de retenção simples, a válvula de retenção pilotada já tem aqui uma conexão para receber uma pressão de fluido. Nesse caso aqui, essa válvula que eu estou apresentando para vocês é uma válvula hidráulica de retenção pilotada, vai ser o fluido de óleo, pressão de óleo aqui nessa via X. Nessa válvula, a gente pode perceber que a sua simbologia, essa simbologia aqui, está desenhada no corpo da válvula. E os seus engates rápidos são representados pelas letras maiúsculas que representam as vias. Então, aqui nessa simbologia, a gente percebe que o fluido, o sentido de controle de retenção de fluido vai ser de B para A, ok?
essa esferinha aqui vai bloquear a passagem de fluido de B para A, por causa desse elemento esférico de vedação. Se o fluido estiver descendo, então, ele vai ser bloqueado. Agora, se o fluido estiver subindo de A para B, a gente percebe que se esse fluido encontrar com a esfera aqui, essa esfera vai ser empurrada pela pressão do óleo e aí vai permitir a passagem de A para B livremente. Então, aqui a retenção deve ocorrer no sentido de B para A, ou seja, de descida. Então, para permitir, se o fluido estiver descendo de B para A, ele não vai passar para A, por causa do elemento de esfera. Então, eu vou mostrar isso aqui nessa figurinha, o que eu acabei de explicar. Então, veja bem, o óleo aqui representado por essa cor vermelha mais escura, ela não está passando para A, porque tem essa esferinha que está bloqueando a passagem dele. Bom, quando que esse óleo vai passar para A? Quando houver um piloto aqui, uma pressão de óleo na via X pilotada para fazer aí, para empurrar esse êmbolo, tá, dessa válvula, e esse êmbolo, através da sua haste, vai empurrar a esfera, vai comprimir a mola, e aí vai permitir a passagem de B para A. Tá? Então, essa válvula ela vai funcionar, ou seja, ela vai liberar a passagem de B para A, nesse caso aqui da simbologia descida desse sentido de fluido, né? Essa descida de B para A, quando houver um piloto na via X, ok? Quando houver aqui uma pressão de óleo, nesse caso a válvula hidráulica, na via X. Também poderia ser uma válvula de retenção pilotada pneumática, aí não seria mais óleo, seria o ar comprimido, tá? Essa figurinha da válvula de retenção pilotada não está mostrando o engate rápido da via X, mas ele está aqui atrás, tá? Aqui já está representada a letra X e o engate rápido está aqui atrás da válvula. Então, essa válvula funciona dessa forma. Ela é muito utilizada em plataformas elevatórias para você evitar aí descidas bruscas devido ao peso da plataforma. Então, depois eu posso mostrar para vocês aí uma aplicação prática disso num vídeo de demonstração prática, mas tem o vídeo de aula, a videoaula da Festo, gente, que eu já disponibilizei para vocês, tem aplicação aí prática dessa válvula, vale a pena conferir. Bom, uma outra válvula de bloqueio que é muito utilizada na pneumática, nesse caso aqui, é a válvula de escape rápido, é uma válvula pneumática. Aqui está a sua simbologia, tá? Então a gente percebe aqui na sua simbologia, nesse caso aqui, ela está sendo apresentada por números ou por letras. Entre parênteses, são as vias representadas por letras maiúsculas, tá? E fora do parênteses, são as vias representadas por número. Essa numeração aí e essa representação das vias por letras está na videoaula 3. E se você quiser revisar, vai lá, assista a videoaula. Então, eu trouxe aqui para vocês a válvula de escape rápido que a gente tem no laboratório. Esse elemento aqui da válvula é o elemento chamado de abafador, tá? Que vai reduzir o ruído de escape do ar. E esses outros engates rápidos aqui são as vias de conexão, tá? 1 ou 2. E 3 seria esse escape aqui através do abafador. Então, como é que funciona essa válvula de escape rápido, gente? Bom, o que vai acontecer? As válvulas de escape rápido são muito utilizadas para acelerar aí a velocidade do cilindro. Sem a válvula de escape rápido, o cilindro vai ter uma velocidade aí normal de avanço do seu pistão ou de retorno do seu pistão. Quando você utiliza essa válvula de escape rápido no cilindro, você acelera aí a velocidade do cilindro além da sua velocidade normal. Então, ela vai servir para acelerar tanto a velocidade de retorno ou de avanço. Nesse caso aqui, eu trago essa figurinha que vai mostrar como é que é o funcionamento da válvula de retenção, da válvula de escape rápido. Então, nesse caso aqui, se o ar vem pela via 1 e sobe para o atuador através da via 2, ok? Ele vai subir aí de forma normal, porque o elemento de vedação da válvula vai permitir a passagem de 1 para 2 aqui, ó, tá? Sobe normal, de 1 para 2. Agora, de 1 para 3, que é o escape é 3, esse ar ele não vai escapar para a atmosfera, porque o elemento de vedação está vedando a passagem de 1 para 3. Bom, então como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar quando houver ar voltando, tá, para o circuito pneumático, voltando para a válvula de comando, ou seja, quando o ar estiver descendo da via 2 para a via
1, por exemplo, né? Então, isso aqui que vai acontecer, ó. Quando o ar estiver descendo da via 2 para a via 1, aí esse elemento de vedação vai descer, vai ser empurrado pelo ar. Então, o ar não vai mais sair através da via 1 e retornar para a válvula de comando, para ser escapado através da válvula de comando. Esse ar ele vai ser escapado da via 2 para a via 3. Aqui a gente percebe nessa simbologia o elemento da esfera aqui, ó, vedando a passagem de 2 para 1. Então, nessa imagem aqui a gente consegue entender isso melhor. Não é uma esfera aqui, é uma outra vedação por sede, mas a gente consegue entender esse funcionamento e a função dessa válvula. Então, o escape está vindo aqui de A, de 2 está vindo do atuador, né? Aqui de cima teria um cilindro um cilindro pneumático, o ar está descendo de 2 e vai escapar para 3, ó. Descendo de 2, vai escapar para 3 rapidamente através da válvula, através da própria válvula. Então, isso vai impedir que o ar siga o percurso por mangueiras longas ou de diâmetros pequenos e seja escapado na válvula de comando, como é de costume que eu apresentei para vocês na videoaula 3. Então, com essa válvula aqui, o escape do ar ele é rápido e isso favorece acelerando o cilindro. Então essa figurinha mostra isso, né? A cor vermelha aqui, o elemento de vedação vedando a passagem de 2 para 1 e o ar escapando aqui livremente, né? E essa malinha aqui, essas bolinhas identificam aqui esse elemento de ruído, atenuar, tá? Reduzir o ruído do ar, que é chamado de abafador. Então, gente, na prática, como é que isso vai funcionar? Eu vou mostrar uma videoaula prática para vocês, mostrando essa aceleração de avanço ou de retorno do cilindro. Mas aqui eu vou apresentar o seguinte: se essa válvula de escape estiver na câmara traseira do cilindro, o retorno do cilindro vai ser rápido, porque imagina o seguinte, gente, ó, aqui a haste do cilindro já está avançada, o pistão do cilindro está avançado. Então, quando houver ar aqui na câmara dianteira do cilindro, esse pistão vai retornar, não é isso? Todo esse ar que está aqui, ó, na câmara traseira do cilindro, ele deve voltar para a mangueira e para a válvula de comando. Se não tivesse a válvula de escape rápido, esse ar teria que percorrer todo aí o comprimento da mangueira de pequeno diâmetro para ser escapado na válvula de comando. Mas com a válvula de escape rápido, esse ar já é escapado na própria válvula aqui. Então, essa válvula de escape rápido ela vai favorecer aí uma queda brusca de pressão, de retorno do cilindro. Então, vai favorecer aí com que esse ar residual aqui, que está presente no cilindro, ele que está sendo empurrado, que vai ser empurrado pelo êmbolo do cilindro quando esse cilindro retornar, esse ar residual vai aí diminuir bruscamente. Então, a válvula de escape rápido vai aí ajudar na retirada desse ar de retorno, acelerando o retorno do cilindro, tá? Então, aqui nessa outra figura eu tenho uma outra situação, a válvula de escape rápido, quando ela está agora na dianteira, na câmara dianteira do cilindro e não mais na traseira, se ela estiver aqui na dianteira, ela vai avançar, acelerar o avanço do cilindro. Então, é o mesmo princípio que eu acabei de explicar para o retorno. Então, aqui o êmbolo, o pistão do cilindro está totalmente recuado. Quando houver ar aqui na câmara traseira do cilindro, esse pistão vai avançar. Esse ar residual aqui que está na câmara dianteira, ele vai sair rapidamente, ok? Através da própria válvula de escape rápido aqui, pelo escape 3. E aí vai ser descarregado, escapado para a atmosfera. Isso vai acelerar o avanço do atuador, do cilindro, porque evita que esse ar percorra toda a tubulação, toda a mangueira e seja escapado na válvula de comando, que poderia ser uma válvula de botão. Então, aqui o ar já é escapado na própria válvula de escape rápido. Então, isso vai acelerar o movimento. Por isso, gente, que essa válvula de escape rápido ela deve estar aí alojada diretamente no cilindro. Se não for possível, ela deve estar o mais próximo do cilindro, ou seja, ela deve estar aqui mais próximo, mais perto do cilindro, né, de acordo com essas figurinhas que eu mostrei para vocês. Bom, uma outra válvula de bloqueio é chamada de válvula alternadora ou elemento OU. Ela também é chamada de válvula de comando duplo ou válvula de dupla retenção. O que é essa válvula aqui, gente? Olha só, a gente percebe que pela simbologia da válvula, ela vai ter duas entradas de ar comprimido, se for uma pneumática, tá? Então, 12 e 14. Então, vai ter duas entradas de ar comprimido. E uma saída aqui, ó, 2, que seria a saída de trabalho do fluido.
ar comprimido, ou óleo hidráulico se for uma válvula aí hidráulica. Mas tem a mesma função, tá? Seja ela pneumática ou hidráulica, vai ter a mesma função. Então, essa válvula alternadora ela vai permitir a saída do fluido pela via 2, que é essa via aqui, esse engate rápido, se houver pressão em um desses dois lados aqui, por isso que ela é chamada de OU, tá? Então, se na via 12, que é essa aqui, ó, via 12 aqui na válvula, a gente percebe nessa imagem aqui, que é uma imagem de uma válvula OU pneumática, a gente percebe a sua simbologia gravada na válvula e nesse lado aqui a gente tem a numeração 12 que representa esse engate rápido. Nesse lado aqui a numeração 14 que representa esse engate rápido aqui. Então se houver pressão em uma dessas duas vias, 12 ou 14, o ar vai passar pela via 2 que está marcada a numeração aqui, 2, ok? Por isso que ela é chamada de OU, né? Então ela é muito utilizada quando há necessidade de enviar sinal a um ponto comum, ao mesmo atuador, ao mesmo cilindro proveniente de dois pontos diferentes aí. Vamos supor que você está aí trabalhando numa máquina de forma sentado. Então você consegue aí pressionar um pedal para acionar o cilindro dessa prensa, né? Vamos supor uma prensa que o cilindro vai descer, ok? De forma com o pé, um acionamento com o pé através de um pedal, ou também você pode utilizar sua mão se tiver aí uma válvula de botão na altura da mesa da máquina que você está trabalhando. Então você consegue acionar a máquina de dois pontos diferentes, ou seja, consegue acionar o cilindro de dois pontos diferentes. Seria um exemplo de aplicação. Então como é que ela funciona? O que eu acabei de explicar. Se o ar chegar aqui na via 12, ele vai empurrar a esferinha para vedar o ar na via 14 e vai passar livremente para a via 2. Se acontecer o contrário, se o ar chegar na via 14, o elemento de vedação, nesse caso aqui a esfera, vai ser empurrada para vedar a passagem de 12 para 2 e o ar vai passar de 14 para 2, ok? Então, o que vai acontecer? Se chegar a pressões iguais nas duas entradas, vai prevalecer o sinal que chegar primeiro na válvula, ok? Então, o que vai acontecer? Olha só, chegou, por exemplo, aqui eu tenho o comando de cilindro de simples ação, é uma válvula OU aqui, e ligado a essa válvula OU, nas suas duas extremidades, do lado esquerdo e direito, uma válvula de direcional com botão pulsante e retorno por móvel, uma 3-2 vias. Tá? Se eu aciono essa válvula da esquerda aqui de botão, se eu aciono esse botão, o ar vai passar e vai avançar o atuador, vai avançar o cilindro. Tá? Esse sinal chegou primeiro, tá? Agora, se eu aciono a válvula da direita, a válvula, essa ar que vai passar pela válvula da direita que vai fazer avançar o cilindro. Então, sempre, né, se houver pressões iguais nas duas entradas, ou seja, nessas duas válvulas houver a mesma pressão, tá? Que eu tenho uma simbologia de um mesmo compressor mandando a mesma pressão para as duas válvulas, vai passar o sinal que chegar primeiro. Agora imagine o seguinte, se houver pressões diferentes, vamos supor que aqui para comandar essa válvula da esquerda de botão eu tenho um compressor e para comandar essa válvula da direita eu tenho outro compressor. Da válvula da esquerda o compressor está aí com 6 bar. Na válvula da direita eu tenho um compressor aí, vamos supor, com 4 bar. Qual que é o sinal que vai passar se eu apertar os dois botões ao mesmo tempo? Obviamente vai passar o que tiver maior pressão, ou seja, esse lado esquerdo aqui com 6 bar, tá? Bom, aqui eu tenho uma válvula de simultaneidade que é também chamada de elemento E, tá? São válvulas lógicas aí para comandos bimanuais simples. Eu vou explicar isso na videoaula prática, tá? Mais precisamente para vocês. E ela também tem a função de garantir que um determinado sinal só ocorra, ou seja, um atuador só vai avançar se necessariamente os dois pontos da válvula estiverem pressurizados, ou seja, se esse lado esquerdo da válvula e o lado 14 da válvula tiver pressão, diferentemente da válvula OU. Na válvula OU, 12 ou 14, não necessariamente os dois pontos deveriam ter pressão, um ou outro. Aqui é o elemento E, ou seja, 12 e 14 tem que ter pressão para o ar sair pela via 2. Aqui está a válvula, a imagem da válvula, que é uma válvula pneumática, tá? Um exemplo que eu trouxe para vocês. E se houver pressão em 12 e 14, tem que haver essa condição, e aí tem que haver pressão em 12 e 14 para o ar sair por essa via 2. Tá? Então, isso aí, se for satisfeito,
o cilindro, por exemplo, no caso da atuação de um cilindro, vai avançar. Então, aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Então, vamos supor, chegou pressão na via 14, nessa engate rápido aqui, tá? O que vai acontecer? A própria pressão do ar vai empurrar esse elemento de vedação da válvula e vai vedar a passagem de 14 para 2, não vai haver passagem de ar. Agora, se houver pressão nos dois lados, ou seja, houve pressão no 14, o ar não vai passar de 14 para 2, porque esse próprio ar aqui vai vedar a sua passagem de ar, vai empurrar o elemento de vedação. Mas aí, chegou um sinal pneumático na via 12, logo em seguida, esse ar vai poder sair para a via 2, para a via de utilização, para a via de trabalho. Olha só, vai sair e vai comandar o atuador. Tá? Então, aí a gente tem uma situação, olha só. Se houver diferença de tempo nos sinais de entrada, sempre o sinal atrasado é que vai para a saída. Foi o que eu mostrei aqui anteriormente para vocês. Tá? Então, olha só. Qual foi o sinal que chegou primeiro aqui? Foi o sinal pneumático 14. Qual foi o sinal que saiu? Foi o atrasado, que chegou depois, ou seja, a pressão do ar que chegou na via 12, né? É que passou. Tá? É isso que está falando essa frase aqui de cima, ok? Agora, quando houver diferença de pressão dos sinais de entrada, a pressão maior vai fechar, ou seja, vai vedar a válvula, e a pressão menor é que vai para a saída, tá? Então, o que isso quer dizer? Então, aqui eu trouxe algumas figurinhas de aplicação da válvula E, tá? Que tem essa simbologia aqui no fluid sim. Tá? Então, depois vou explicar essa frase, vou mostrar essa figurinha aqui para vocês e vou falar o seguinte, olha só. Se eu pressionar apenas o botão, ou seja, o lado esquerdo da válvula E, essa aqui é a válvula E, tá? Válvula de simultaneidade. O ar não vai passar, ok? Porque esse azul claro aqui indica despressurização, falta de ar, o cilindro não vai avançar. Tá? Agora, mesma coisa vai acontecer se eu pressionar somente a válvula da direita. O ar também não vai passar. Okay? Esse azul escuro aqui significa dizer que há pressurização de ar. Porém, ele não passa para avançar o cilindro, porque só há um sinal da direita. Agora, se houver os dois lados sinais, tanto da direita como da esquerda, vai passar aquele sinal atrasado. E a frase aqui de baixo fala o seguinte, que vai passar também a pressão menor. Por quê? Se essa pressão aqui da direita for maior, o próprio ar comprimido vai empurrar o elemento de vedação. E aí vai passar a pressão da esquerda, tá? Sempre a pressão menor que vai passar. Mesma coisa nessa figurinha aqui. Então vamos supor que o ar que chega aqui, ó, na via 14 e na via 12, seja com pressões diferentes. Na via 14 é um ar com pressão maior, de 6 bar, e na via 12, uma pressão menor de 4 bar. Bom, como o ar tem mais força na via 14, esse ar que vai empurrar esse elemento de vedação, vedando a passagem de 14 para 2. Como o 12 tem a pressão menor, é essa pressão menor que vai passar. Tá bom? Então vai prevalecer a lei do mais forte aqui, na válvula de simultaneidade, né, gente? Elemento E. Bom, obrigado e bons estudos. Bom, pessoal, vamos para a videoaula 4, parte 2, em que vou apresentar para vocês as válvulas de vácuo e de pressão. Aqui estão os tipos de válvulas que eu mostrei para vocês na videoaula 3 e nós já estudamos as válvulas direcionais, as válvulas de bloqueio. Agora, nesta videoaula 4, parte 2, vai ser as válvulas de vácuo e de pressão. E vou começar com a válvula de vácuo. Aqui mostra ela, que eu já até apresentei para vocês no vídeo, na videoaula 2, falando sobre atuadores. Eu mostrei para vocês o funcionamento da válvula de vácuo através do uso de uma ventosa. Bom, o que é a válvula de vácuo? Qual que é a função dela? Bom, a válvula de vácuo é uma válvula pneumática, obviamente, né? Porque utiliza aí o princípio de vácuo, que o ar é o princípio em que você tem que gerar uma pressão negativa, uma pressão inferior à pressão atmosférica, então lida com ar comprimido, por isso que é uma válvula pneumática, tá? A válvula de vácuo. E essa válvula pneumática, válvula de vácuo pneumática, a função dela é gerar uma pressão inferior, uma pressão negativa à pressão atmosférica, que é de 1 atm, tá? E isso se chama vácuo, a fim de ser utilizada em atuadores, no caso de ventosas, para realizar movimento, ou seja, para fazer sucção de superfícies lisas e deslocar essas peças de superfícies lisas de um ponto para o outro. Bom,
Mas o que é vácuo? Vamos entender o que é vácuo, gente. O vácuo é a ausência de ar. Vácuo, gente, na verdade, é quando você gera uma pressão negativa em algum recipiente, uma tubulação, tá? Isso, você se apropria desse fenômeno para fazer aí, realizar trabalhos diversos. Então, como é que é gerado o vácuo? Então, para exemplificar isso, eu tenho aqui uma força de 2 kg, força que é aplicada nesse êmbolo que tem área de 2 centímetros quadrados, tá? Tem essa força aplicada nessa tampa móvel aí desse cilindro, cuja área média é 2 centímetros quadrados. Bom, fazendo uma divisão aí de força sobre área, a gente vai encontrar uma pressão de 1 kgf centímetro quadrado. Só que vai ser uma pressão negativa, tá, gente? Uma pressão aí inferior à pressão atmosférica, que é de 1 atm ou 1 kgf por centímetro quadrado. E isso aí vai ser gerado um vácuo no interior desse recipiente aqui, desse cilindro. E essa pressão negativa, que também é chamada de depressão, ela é inferior à pressão de 1 atm, a pressão atmosférica de 1 kgf por centímetro quadrado. Uma pressão atmosférica é a pressão externa do qual esse recipiente, esse cilindro, está submetido. Isso vai gerar vácuo. Um exemplo disso é o aspirador de pó em casa. Bom, o aspirador de pó, esse que você tem na sua casa, ele funciona a partir do fenômeno de geração de vácuo, tá? Aqui a gente tem uma bomba, ok, que vai funcionar através de um motor elétrico, tá? E essa bomba aí, o que ela vai fazer? Ela vai retirar o ar, ou seja, vai reduzir a pressão das mangueiras, do interior das mangueiras flexíveis do aspirador de pó. Olha, essa bomba vai fazer essa sucção desse ar, ou seja, vai retirar esse ar do reservatório do aspirador de pó e das mangueiras dele. Bom, quando esse ar for menor do que a pressão atmosférica que está agindo de forma externa à ponta da mangueira, essa pressão atmosférica aí vai empurrar partículas sólidas para dentro do aspirador, ok? Enquanto essa bomba estiver funcionando. Então, na verdade, o aspirador de pó funciona com o princípio de vácuo muito bem articulado, em que é criada uma pressão negativa inferior à pressão atmosférica aqui na mangueira flexível do aspirador, e essa pressão atmosférica externa, que vai ser maior do que essa pressão negativa aqui, essa pressão atmosférica que vai empurrar as partículas sólidas para dentro do aspirador, que as partículas sólidas vão ficar retidas no recipiente e o ar vai sair aí através dos filtros, né, para a câmara de exaustão do aspirador. Isso vai funcionar de forma contínua, tá? Bom, na pneumática, para gerar o vácuo, é utilizada uma válvula de vácuo, que tem essa simbologia aqui, tá, gente? Essa simbologia a gente observa que tem uma seta que indica o sentido de fluxo de ar comprimido, e essa seta aqui, o corpo dessa seta, essa linha passa por um aqui estrangulamento, que é essa redução de área nesse ponto aqui, tá? Aqui na entrada a gente percebe que a área é maior e à medida que vai chegando no centro, vai havendo uma redução de área. Então, essa simbologia aí mostra a função, tá, da válvula de vácuo. Então, a válvula de vácuo está aqui, ok? Tem uma mangueirinha ligada a um atuador que é chamado de ventosa, que se apropria aí na pneumática para transportar peças de um ponto para o outro. Se apropria desse fenômeno de vácuo. Bom, na válvula de vácuo, como é que é gerado o vácuo? Aqui a gente não tem uma bomba de vácuo, como no aspirador de pó. Como é que é gerado esse vácuo? Esse vácuo é gerado através do princípio chamado de Venturi, efeito Venturi, tá? Então, aqui no interior da válvula, existe uma região que tem um estrangulamento, uma redução de área. A gente percebe que o ar entra aqui, nessa região aqui que está na cor vermelha, há uma pressão alta, ok? Por isso que é vermelho. E nessa tubulação aqui de pressão alta, que tem esse diâmetro aqui, ela é ligada a um giclê, a esse diâmetro que nessa tubulação interna da válvula tem um diâmetro menor do que o diâmetro da entrada, dessa cor vermelha. Então aqui vai haver uma redução de diâmetro. Então o ar nessa região ele vai ser acelerado, ok? O seu fluxo vai ser maior, porém vai ter uma leve queda de pressão pela redução de área, tá? Isso que é o efeito Venturi. E se nessa região de queda de pressão ela estiver ligada, né, a uma outra tubulação, ok? Que nesse caso aqui representa
esse engate rápido aqui da válvula, que é ligada através da mangueira a uma ventosa, seria essa região aqui, ok? É nessa região que vai ser gerado o vácuo, tá? Porque essa região ela vai estar aí suscetível à pressão atmosférica, que vai ser maior do que essa redução de pressão nessa região de estrangulamento, e aí essa pressão atmosférica vai favorecer o surgimento da sucção, por exemplo, na ventosa. É como se essa ventosa aqui estivesse aqui, ligada nessa região aqui verde, né? Tem que existir uma certa exaustão, porque esse ar que reduz a pressão, ele aumenta seu fluxo e ele deve ser escapado para a atmosfera por uma conexão. E é por isso que tem um abafador aqui para reduzir o ruído de ar, tá? Então, aqui tem uma figurinha que mostra internamente como é a válvula de vácuo, ok? Que é exatamente isso que eu expliquei do efeito Venturi. Ele vai acontecer aqui nesse estrangulamento, tá? O ar sob pressão vai entrar aqui e aqui vai ter no estrangulamento o fenômeno do efeito Venturi, que é uma redução de diâmetro, tá, dentro da válvula, e vai haver a queda de pressão, ok? E essa outra tubulação que está ligada à atmosfera, tá, que seria essa mangueira aqui através da ventosa, é aqui que vai ser gerado o vácuo quando essa pressão atmosférica for maior do que essa pressão que vai ser reduzida no estrangulamento, tá? E aqui tem um orifício de exaustão, e na válvula esse ar precisa ser aí devolvido para a atmosfera, ok? Esse ar que passa pelo estrangulamento. Bom, gente, aqui tem a aplicação que eu já falei para vocês anteriormente, tá? E mostrando para vocês, ó, a entrada do ar comprimido, né? Aqui a gente tem o bico isotô, que é a redução de área, ok? Esse diâmetro aqui é maior do que esse diâmetro aqui, então aqui vai haver o estrangulamento e aí vai ser gerado o vácuo, né? Porque tem uma conexão ligada exatamente nesse estrangulamento e com ele uma ventosa que vai fazer aderência de superfícies lisas para fazer o transporte de um ponto para o outro. E a exaustão vai acontecer, o ar vai continuar passando, tá, por essa tubulação e vai ser descarregado para a atmosfera. Bom, agora eu vou falar para as válvulas de pressão. Aqui eu apresento para vocês algumas válvulas de pressão, elas são muito utilizadas aí na hidráulica, mas na pneumática a gente tem o filtro regulador, por exemplo, né, que eu mostrei para vocês nas primeiras videoaulas. Ele tem uma válvula reguladora de pressão ali, que a gente ajusta a pressão para 6 bar. Tá? Bom, qual que é a função dessas válvulas? É influenciar ou serem influenciadas pelo valor da pressão em um sistema, tá? Hidráulico ou pneumático. Então aqui eu tenho a mais comum das válvulas de pressão, que é também chamada de válvula de segurança ou sobrepressão. O que ela faz, essa válvula de sobrepressão? Elas evitam que a operação, por exemplo, de um sistema hidráulico ou de um sistema pneumático, né, ela esteja acima do valor estabelecido. Vamos supor que essa válvula aí, ela vai estar evitando aqui um tanque, que um reservatório, tenha uma pressão acima do seu limite estabelecido. É isso que essa válvula vai fazer, por isso que ela é chamada de válvula de segurança. A panela de pressão que você tem em casa também tem uma válvula de segurança ali, tá? Que vai evitar com que a pressão ali dentro da panela esteja acima do que o material metálico da panela permite. Então aí precisa ter um alívio de vapor dentro da panela. É uma válvula de pressão ali também, tá? Uma válvula limitadora de pressão, uma válvula de segurança. Então, cada circuito hidráulico, gente, principalmente circuito hidráulico, vai ser protegido por pelo menos uma válvula limitadora de pressão. Nos circuitos hidráulicos exigem aí pressões aí altas, né? Que se não forem muito bem controladas, essas pressões podem causar aí alguns tipos de prejuízo ao circuito hidráulico ou alguns acidentes. Aqui a gente tem a simbologia da válvula limitadora de pressão, tá? E toda vez que a simbologia de uma válvula de pressão aparecer, vai ter essa rosca aqui, ó, e uma setinha, que isso indica regulagem, tá? Nesse caso aqui, regulagem de pressão. Então aqui eu tenho uma válvula limitadora de pressão hidráulica, aqui a gente percebe que a simbologia está gravada na válvula, tá? E os engates rápidos são representados pelas letras maiúsculas, ó. Essa aqui é T, né? Esse aqui de baixo é P. A válvula limitadora de pressão tem uma rosca que você regula a pressão aqui, tá? A pressão de operação. Então, vamos supor que você, no caso aqui dessa válvula limitadora de pressão, você regula a pressão aqui para 20 bar, tá? Então, se a pressão aqui do sistema que chega em A, essa pressão que chega em A, ok? Na via P ou em A, ela exceder o valor de 20 bar para o sistema
hidráulico, né, essa pressão vai empurrar esse elemento de vedação, comprimir a mola, e aí vai ter um alívio de pressão rapidamente para o tanque, poder ser devolvido para o tanque. Essa via T aqui, né, é a via que vai estar ligada ao tanque, esse engate rápido através de uma mangueira. Então ele é devolvido rapidamente para o tanque, e quando essa pressão novamente cair, esse elemento de vedação volta a vedar a passagem de óleo. Isso aí vai acontecer, esse abrir e fechar vai acontecer constantemente para limitar a pressão do sistema hidráulico, por exemplo. Tá? Bom, existe uma variação da válvula limitadora de pressão que é chamada de válvula limitadora de pressão compensada externamente. Por que é compensada externamente? Porque a gente tem uma via de pilotagem aqui. Ó. Se não houvesse essa via de pilotagem X, ela seria uma válvula limitadora de pressão simples, só existiria o P e o T, mas agora aqui eu tenho a via pilotada X para ajudar nessa compensação aí de pressão, tá? Então aqui seria uma compensação externa através dessa via X. Então aqui eu tenho ela, tá? Olha só o tamanho dessa válvula, é uma válvula hidráulica, tá? Limitadora de pressão compensada externamente hidráulica. Aqui a gente tem a simbologia dela gravada na válvula, e aqui a gente tem os engates rápidos representados por suas devidas letras, né? Esse aqui, X, seria esse engate rápido, essa letra T seria esse engate rápido, e a P seria o engate rápido aqui que está, né, atrás desse corpo da válvula. Ela também tem uma rosca para você regular essa pressão, tá? De segurança. E aqui tem um desenhinho dela que vai mostrar um pouco sobre o funcionamento dela. Então, se o óleo hidráulico chega pela via P, que é a via de pressão, esse óleo hidráulico não vai passar para o tanque para aliviar a pressão do sistema, porque vai estar vedada a passagem de P para T. Tá? E quando houver pressão aqui na via de pilotagem, tá? Então quando houver pressão de óleo aqui, suficiente para tensionar, comprimir essa mola, esse elemento de vedação do tipo carretel, ele vai se deslocar para a direita. E aí, deslocando para a direita, esse carretel aqui para a direita, ele vai permitir aí o alívio de pressão de P para o tanque. E aí vai ter o alívio de pressão do sistema hidráulico, para manter a pressão do sistema a um valor determinado que você ajustou aqui na rosca da válvula, tá? Essa via L aqui é uma via também de retorno para o tanque, tá, gente? Essa válvula também tem uma via L de um retorno para o tanque, seria um suspiro aí para dar um alívio mais de pressão. Bom, uma válvula que é muito utilizada aí no sistema pneumático, tá? E também no sistema hidráulico é a válvula reguladora de pressão, tá? Então são chamadas também de válvulas redutoras de pressão. Qual que é a função dela? É manter constante a pressão de trabalho, tá? Que é a pressão secundária, independente da pressão que, por exemplo, no caso do sistema pneumático, que o compressor mande para o circuito pneumático. No caso do circuito hidráulico, independente da pressão primária, que seria a pressão que a bomba da unidade hidráulica manda para o circuito hidráulico. Então você tem a pressão primária e a pressão secundária. A pressão primária, no caso da hidráulica, seria a pressão que a bomba pressão de óleo que a bomba manda para o circuito hidráulico. No caso da pneumática, a pressão primária seria a pressão que o compressor manda para o circuito pneumático. Então, a pressão secundária é a pressão de trabalho, aquela pressão que você vai conectar a mangueira e essa mangueira é uma válvula para comandar um atuador, no caso um cilindro, por exemplo. Tá? Então, essa seria a pressão secundária. Por isso que na unidade de conservação, no circuito pneumático, você tem ali uma válvula reguladora de pressão, para você regular a pressão a 6 bar, manter aquela pressão a 6 bar para você fazer ali o uso do seu circuito pneumático. Tá? E no caso da hidráulica, você tem a unidade hidráulica, você tem uma reguladora de pressão, para você regular a pressão ali com 30 bar, vamos supor que 30 bar, para o seu circuito hidráulico. Então, esses dois sistemas, pneumático ou hidráulico, têm essa válvula reguladora de pressão e ela tem essa função, tá, gente? Como é que ela funciona? Então, ela vai funcionar através da regulação de uma membrana, tá? Então, aqui eu tenho a simbologia dela. Eu percebo que a simbologia dela, ela também tem essas linhas aqui de sobe e desce, que representam uma rosca e uma setinha, que indica regulagem, tá? Sempre vai acontecer isso nas válvulas. Sempre que existir esse desenho dessa rosca, com essa setinha, indica regulagem. E aí eu tenho esse elemento aqui, ó, que é o manômetro, tá? Que essas válvulas reguladoras de pressão vão ter sempre manômetro. Se você vê uma válvula de pressão com manômetro, é uma válvula
reguladora de pressão. E aí, como é que essa válvula vai funcionar, gente? Então, olha só, aqui a gente tem, por exemplo, uma válvula reguladora de pressão pneumática. Vai ter a mesma função da hidráulica, só vai mudar o fluxo, o fluido aí, nesse caso aqui, pneumática é ar comprimido, se for hidráulica vai ser óleo hidráulico. Então, quando houver aí ar comprimido, da esquerda para a direita, o que vai acontecer? Esse ar comprimido aqui, ele vai preencher todo esse espaço da válvula, ele vai exercer uma pressão, tá? Nessa região da membrana aqui embaixo, aqui a gente tem umas membranas de vedação, tá? Essa membrana aqui, ela vai comprimir a mola, e aí esse ar comprimido vai ser regulado através dessa abertura aqui, ó, desse elemento de vedação, para uma pressão que você ajustou aqui nessa rosca da válvula. Então vamos supor, se você ajustou essa pressão no caso da pneumática para 6 bar, o manômetro vai indicar aqui 6 bar, né? Você ajustou essa regulagem dessa rosca, tá? Na rosca da válvula. Essa rosca da válvula está ligada a uma mola calibrada que está ligada a esse elemento de vedação aqui, que vai ter uma abertura aqui suficiente para passar um volume de ar para gerar essa pressão de 6 bar. Então é isso que vai acontecer, tá? Agora, à medida que esse ar vai sendo consumido, essa pressão aqui tende a diminuir, tá, gente? Essa pressão vai tender a diminuir. Bom, se essa pressão tende a diminuir, esse elemento aqui da válvula, essa mola vai atuar, abrindo ainda mais essa passagem de ar para que essa pressão aumente, tá? Para que ela fique sempre em 6 bar. Agora, vamos supor o seguinte, que aconteça aí um valor exagerado aqui nessa região secundária da válvula, ou seja, um valor de 8 bar, acima de 6 bar. Essa pressão de 8 bar aqui, acima da pressão regulagem que você regulou de 6 bar, através dessa rosca, essa pressão vai exercer uma compressão nessas membranas que vai comprimir a mola. Essa mola vai ser comprimida, essas membranas vai abrir, permitindo aí o escape de ar por esses orifícios na válvula reguladora de pressão. Esse escape de ar vai favorecer a essa pressão voltar para a pressão de 6 bar, tá? Então, esse ar vai rapidamente ser escapado, a pressão diminuir de 8 para 6 e aí voltar a ter esse sistema aqui. Então vai ser sempre esse constante de abrir e fechar na válvula para manter essa pressão aí constante, a sua pressão de trabalho. Obrigado e bons estudos.